bate-papo de hoje é com o presidente da SICOM, Cooperativa Habitacional, Carlos Massini. Carlos, seja muito bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui no nosso Ecoentrevista. Muito obrigado pelo convite, fico feliz em participar do programa. Estou feliz em estar aqui com vocês. Felicidade é nossa e, além de felicidade, Carlos, curiosidade. Até comentava com você aqui nos bastidores. Aqui no dia a dia do canal da Eco TV, nós acompanhamos as prefeituras, as políticas habitacionais, não só dos municípios, mas também estadual, federal, questão da regularização fundiária. Agora, no campo da moradia, da habitação, falar de cooperativa habitacional, eu confesso que não destacamos tanto. E até olhando nos noticiários, não é sempre que aparece, parece que tem algo um tanto misterioso por trás disso, que, aliás, você vai falar tudo sobre o que é o cooperativismo habitacional e por que ela, muitas vezes, não é tão falada como devia, até pela importância dessa prática da cooperativa habitacional. Então, qual o seu destaque inicial dentro desse cenário? O que é uma cooperativa habitacional e o que a difere de CDHU, de outras ações ligadas à moradia? Sim, claro. Veja só, o cooperativismo habitacional é um ramo do cooperativismo. Ele existe, né, para desenvolvimento de moradia. Moradia, para ser bastante claro, sempre foi um problema do país. Existe um déficit habitacional muito grande, políticas habitacionais para tratar sobre isso, mas o cooperativismo, ele é um movimento em que as pessoas se unem coletivamente para desenvolver negócios que sejam interessantes para si mesmas. Então a gente reúne as pessoas, o cooperativismo ele tem a intenção de reunir as pessoas para desenvolver os negócios imobiliários, que são a casa própria. Então, existem linhas de crédito, por exemplo, programas habitacionais, mas o cooperativismo habitacional ele faz com que as pessoas se reúnam, organizam seus recursos e desenvolvam negócios para si mesmas, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos empreendimentos na cidade de Guarulhos que são formados por sócios cooperados. São os nossos cooperados que desejam ter a moradia, mas ao mesmo tempo também são sócios. Eles participam de todas as etapas de um negócio. Não se trata de um empreendedor imobiliário, mas de uma entidade sem fins econômicos que organiza todas essas pessoas que são sócios e são ao mesmo tempo cooperados para obter acesso à moradia. Os benefícios, quais seriam os benefícios de ser um sócio cooperado? Principalmente aí fazendo esse balanço contra o empreendimento tradicional, vamos colocar, né? Sim, o empreendimento básico que é apresentado diariamente para a população. Sim, a aquisição de casa própria hoje no Brasil segue algumas regras tradicionais, né? São linhas de créditos de bancos tradicionais, existem alguns programas nacionais para habitação, como o Casa Verde e Amarelo, o antigo Minha Casa Minha Vida. Existem outros programas estaduais e até mesmo algumas prefeituras têm programas municipais. Mas o cooperativismo, ele, na verdade, ele desenvolve os negócios diferente, independente muitas vezes de recursos originários de programas e tudo mais. Ele faz com que o rateio de custos entre os cooperados faça o cumprimento das despesas e a execução de todo o trabalho. Então, veja só, quais são os benefícios disso? Um acesso facilitado, você não tem necessidade de uma comprovação de crédito tão rígida. Opa. Entendeu? Então, veja só, as pessoas não têm necessidade de comprovar uma renda formal e ter uma renda mínima para conseguir fazer a aquisição. Muitas cooperativas trabalham também com planos estendidos, né? No nosso caso também a gente consegue fazer um financiamento direto de até 240, 180 vezes, diferente de um banco tradicional que arrasta isso até 360 vezes. Então ele passa a vida inteira pagando o imóvel dele, a moradia dele. Então a gente consegue facilitar esse acesso, trazer essa vantagem para ele. Os valores dos empreendimentos, por não se tratar de um empreendedor desenvolvendo, possuem em média 30% do valor de mercado. Então ele é 30%, geralmente entre 30% e 40% menor, valor abaixo do que é o mercado imobiliário. E o cooperativismo também tem um detalhe que assim, a gente desenvolve esses empreendimentos diferente do que o setor imobiliário faz, né? Então assim, hoje você vê muitos empreendimentos padrões, sabe, aqueles de Minha Casa Minha Vida sempre tem aquela mesma arquitetura, às vezes não tem uma sacada. O nosso empreendimento, a gente desenvolveu isso em razão de uma decisão de todos os cooperados, analisou tudo mais. A gente tem hoje uma planta arquitetônica que privilegia com uma sacada de 6 metros quadrados, todas as unidades têm garagem,
é uma chácara integrada com cozinha, então assim, traz uma qualidade de vida e de bem-estar. Não é um empreendimento voltado a obter lucro, pelo contrário, é um empreendimento voltado para atender a necessidade de moradia do nosso sócio cooperado e trazer um impacto social, de uma redução de déficit. A gente tem essa missão também de redução de déficit no estado de São Paulo, quem sabe no país, né? Nossa, que interessante, Massini, que interessante. Já até marquei o ponto aqui da sua fala, depois eu vou cortar, porque realmente são benefícios muito consideráveis. Sim, bastante Né? Quando você consideráveis. fala para mim, olha, aquela questão, e eu sei o que é isso, tem que comprovar renda. Então, Sim. até essa questão que você falou da arquitetura, né, de realmente Pensar focar num no bem-estar de quem vai bem-estar, não morar. bem-estar no bem-estar e não num resultado econômico, entendeu? Porque as construtoras e É, incorporadoras elas pensam em ganhar dinheiro. A gente pensa em favorecer, é. não bem-estar. Entendeu? Agora, ô Massini, quais são os desafios com esses benefícios, com essa ideia voltada ao bem-estar social? Qual que é o desafio para esse cooperativismo habitacional seguir com mais frequência? Como eu disse até, né? Ficar mais presente na pauta, chegar na ponta, na população, porque olha, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que não conhecem essa prática habitacional. Ou estou Sim, errado? não está Tem que errado, ser mais divulgado. tem que ser sim. Hoje, sim, nós participamos da FENACOAB, Federação Nacional dos Cooperativos, existem diversas cooperativas que desenvolvem trabalhos no estado de São Paulo, mas, como eu disse bem lá nos bastidores, assim, não é um movimento tão consolidado quanto hoje você tem o de crédito, que é antigo, super antigo na economia brasileira. Você tem as cooperativas de saúde, que são muito consolidadas, são grandes grupos que trabalham nesse setor. Hoje, o cooperativismo habitacional, ele tem evoluído à medida do possível, mas ele tem as suas limitações de não ser de existir tantas forças assim, tantas grandes empresas que trabalham, atuam nisso, mas existem muitos empreendimentos no estado de São Paulo, né? Existe uma grande dificuldade, por exemplo, quando a gente quer desenvolver um empreendimento cooperativo. O que eu preciso? Né? Eu preciso adquirir um terreno. A gente tem dificuldade em fazer a aquisição de um terreno. Que a gente não é uma construtora que eu posso bater no BNDES lá e tomar um empréstimo e pum, paga um terreno. Eu não consigo fazer isso. Porque eu não tenho fins econômicos, não tenho lucro. Entendeu? Pode ter uma movimentação bancária, mas o banco quer saber qual é a minha renda. Eu falei, eu não tenho. Entendeu? É muito diferente isso. Então a gente tem essa limitação de tomada de crédito, por exemplo, e tudo isso impacta no desenvolvimento. Então eu preciso fazer a aquisição de um terreno, eu preciso de recursos para isso. Então é difícil a gente ter esse acesso, né? A gente tem algumas políticas municipais, algumas políticas estaduais que fazem doação de terrenos e tudo mais, mas isso é bastante restrito, não é sempre que acontece, entendeu? Hoje a gente tem dificuldade, a nossa maior dificuldade hoje é negociar com o proprietário de terreno e conseguir demonstrar para ele que, veja, cooperativismo, a gente tem a intenção de desenvolver os negócios, arrecadar valores e pagar o terreno, entendeu? Então o pagamento de terreno não veio de outra fonte, veio dos cooperados que estão associados ali, que são os nossos sócios que vão aportar. E aí a gente fez a aquisição, passa a elaboração de terreno e tudo mais, de projetos aprovados e tudo mais. Então, a nossa dificuldade hoje, assim, pelo menos o que a gente sente hoje no mercado, existe uma pouca oferta, porque o setor de incorporação imobiliária cresceu muito. A gente teve uma expansão aí dos últimos anos aqui, do ano passado para cá teve um aumento de até 40% de todas as vendas que fizeram no setor, então isso trouxe um aumento de quase 10% comparado aos outros anos de todo o mercado de incorporação, né? Isso fez uma escassez de terrenos, né? E a nossa dificuldade como cooperativa é negociar mesmo os terrenos, porque a partir do momento que a gente negocia, o que a gente faz? Vamos lá na prefeitura checar uma diretriz, uma certidão de uso de solo, eu preciso saber a primeira coisa. Isso parte muito da credibilidade da cooperativa também, que é muito questionável. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: eu posso executar essa obra aqui? Existe viabilidade? Isso é uma questão que aconteceu muito, assim, de cooperativas que atuaram em áreas de APP e tudo mais, associações principalmente, teve um movimento muito grande, só na época do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Então, hoje, a credibilidade de uma cooperativa está existe viabilidade técnica, econômica e financeira de fazer um empreendimento. Então, eu consegui as diretrizes, eu tenho os alvarás, posso ter os alvarás à medida que eu elaboro e tudo mais. Então tem um grande caminho técnico que precisa ser feito. Então é muito importante isso em todos esses trabalhos.
entendeu? Então a nossa dificuldade é essa mesmo, basicamente é isso. Basicamente é isso, né? Complexo, o assunto é complexo e importante, hein? Porque, olha, estamos falando aqui de sonhos. Sonhos, A moradia é um sonho, exatamente, com né? certeza. Por isso que eu tenho muito cuidado, muito carinho quando eu falo de moradia. A pessoa que tem uma casa hoje, você chegar, isso aqui é meu, esse teto é meu Sim, espaço. Quando eu morrer, fica com meu filho, com a minha filha. exatamente. Isso é incrível, né? É algo que está em todos nós, né? Sim, não assim, Sim. direito a todos, uma necessidade de todos. A gente passou por um período difícil de pandemia que muita gente perdeu a renda. É. Imagina vocês ter quantas pessoas estão hoje respondendo o processo de despejos, né? Porque tudo bem, a justiça travou aquela época, mas agora soltou. Então bateu quantos processos de despejo aí, em razão, então assim, perdeu a renda, a pessoa passar na cabeça dela que ela pode perder a casa. Nossa, é um desespero. Desespero, quanta gente entrou em desespero. Então, isso foi um dos fatores também que trouxe esse aumento no setor, porque muita gente saiu para financiar imóvel. Né? Agora, ô Massini, quanto tempo de Sicom? Quantos anos? A gente tem hoje 5 anos de Sicom. É nova? É nova, a gente tem uma experiência já em atuação de outros cooperativos e tudo mais. A Sicom, ela nasceu para fazer verticalização de negócios, então a gente tem hoje 5 anos de Sicom. A gente já tem uma experiência bastante consolidada com elaboração, aprovação de projetos. Hoje a gente já tem uma obra iniciada, já está inserido hoje no Casa Verde e Amarela, para fazer empreendimentos também pela Caixa. Que, veja, é importante também desenvolver esses empreendimentos pela Caixa, porque, veja só, existe uma linha de crédito, né? O que a gente estava dizendo, assim, além dessa dificuldade de aquisição de terrenos e tudo mais, a gente tem dificuldade também de tomada de crédito no mercado, né? Eu te expliquei isso também. Tomada de crédito na Caixa é muito criterioso. E para conseguir isso, a gente tem parceiros hoje que são as nossas construtoras com GERIC, que a gente fala, né? Gestão de risco da Caixa. Ok. Então, assim, a gente traz pessoas especializadas nessa construção, que tem todo esse caminho, e desenvolve esse negócio. Então, a gente traz, assim, a possibilidade de estar inserido no Minha Casa Minha Vida com um projeto, uma planta arquitetônica, um projeto que não deveria estar, porque ele possui características muito melhores do que o empreendimento tradicional desse setor. Por exemplo, lá em Guarulhos a gente tem um empreendimento desenvolvido com mais de 30 itens de lazer. Entendeu? Então, assim, está inserido no Casa Verde e Amarelo? Sim. Mas eu quero saber se existem outros empreendimentos com tantas áreas de lazer dentro da faixa do Minha Casa Minha Vida, entendeu? Então, isso faz parte do cooperativismo também, entendeu? Trazer essas soluções para os nossos cooperados. Tem muita gente que, às vezes, prefere, de fato, levar para o financiamento da Caixa e tudo mais. Então, a gente conseguiu isso. A gente consegue, pelo movimento do cooperativismo, conseguir desenvolver esse empreendimento dentro do programa, entendeu? Se o empreendedor pode fazer isso, nós como cooperativas também, entendeu? Agora, no que diz respeito ao leque, a abrangência do cooperativismo, vai de classe média baixa, classe alta? Sim, assim, Como que o cooperativismo habitacional transita nos sim, com estratos certeza. sociais aqui Sim, do nosso Brasil? sim, veja assim, o direito à moradia, ele atinge a todos os setores, né, todas as classes econômicas. Então, existem pessoas de classe média alta ou classe, enfim, cooperativismo é um momento que ele pode ser desenvolvido para qualquer classe, entendeu? Então, não tem problema se você um dia passar na frente de um empreendimento de alto padrão e é uma cooperativa desenvolvendo. Bom, você não sabe ali qual que eles querem moradia também. Claro. Tem muitos cooperativos, por exemplo, no centro do país que desenvolvem empreendimentos de alto padrão, então é comum também. Mas hoje, assim, qual é o nosso foco? É redução de déficit habitacional, então a gente atua para desenvolver habitação, que são esses empreendimentos que a gente desenvolve, mas a gente também tem nosso leque de regularização. Então existem assentamentos urbanos irregulares que podem ser regularizados pelo trabalho em conjunto da comunidade, entendeu? Das pessoas se reunirem, arrecadarem os recursos necessários em desenvolver esse projeto, né? Uma coisa é você esperar que o poder público desenvolva todo aquele rol de documentos e estudos para fazer uma regularização. Outra coisa é você contratar particular, você chama o seu engenheiro, o geotécnico, ele faz o laudo, o ambiental, o levantamento ortográfico, e tudo isso custeado pelo rateio dos moradores. Acelera os processos, consegue entregar o que a prefeitura precisa e regulariza os imóveis. Isso na REURB, né? Regularização fundiária. Então, a gente atende todos os setores. Você vai ter lá
assentamentos urbanos, que são o C, D, entendeu? Empreendimentos habitacionais que são... Isso tudo, sabe o que depende? É o que eu te falei no início, é terreno. O É terreno. o terreno que importa. Se você tem um terreno inserido numa zona que você tem uma periferia, existe demanda ali, existe muita gente que precisa de moradia ali. A dificuldade é a gente conseguir fazer essa aquisição. Porque demanda, assim, demanda que a gente diz, pessoas com necessidade de ter moradia, existem muitas. Então a gente tem um déficit habitacional muito alto. Em Guarulhos, onde a gente atua, tem mais de 180 mil moradias em déficit, entendeu? Então, assim, é um trabalho que a gente pode desenvolver para qualquer classe, entendeu? Olha, eu não tenho dúvida que um dos flagelos do nosso país é o acesso à moradia. Sim, com certeza. Um dos maiores pesadelos da população no nosso país, ter a moradia, o acesso. E esse déficit realmente ele é uma realidade, né? Sim, é uma realidade. Mas está otimista em relação, em relação à cooperativa habitacional? O Massini já falou sobre os problemas, a questão do terreno. Agora, apesar de todo esse cenário adverso, tem otimismo? Acredita que com o passar do tempo vai melhorar? Sim, com certeza. Tem esse a gente tem otimismo? trabalhado assim, principalmente um trabalho que a gente tem desenvolvido na SICOM, é levar o cooperativismo para conhecimento do povo, entendeu? Hoje, Brasil, assim, tem a cada 10 pessoas, 4 são cooperados de alguma cooperativa. Como eu te falei, o habitacional não é tão consolidado, mas a nossa ideia, nossa intenção é levar o cooperativismo para que ele seja uma alternativa de aquisição de imóvel conhecida, entendeu? Não algo que você conheceu, ouviu falar, mas é algo que você tem acesso, entendeu? Você pode conhecer, pode ajudar, pode participar, entendeu? Tem muitos cooperados que são proprietários de terrenos, tem muitos cooperados que têm recursos para avançar projetos, obras, enfim, a gente tem fomentado o cooperativismo, né? Pelo menos uma intenção pessoal minha, levar o cooperativismo habitacional a ser conhecido. Chegar na entendeu? ponta, exatamente. Sim. Colocar na roda da conversa. Colocar na roda, entendeu? A gente tem, assim, por exemplo, uma discussão hoje na Câmara, o FGTS, as cooperativas habitacionais, por que o nosso cooperado que possui FGTS não consegue ter esse saque para se ele é associado com finalidade habitacional? Então essas discussões, tudo isso depende dessa força da habitação, né? Está caminhando, está caminhando. Olha, dentro desse assunto, está até aqui na minha cola, eu vou colocar uma questão que é muito importante e faz um gancho aqui com o lado ambiental, socioambiental aqui do nosso canal, da nossa EcoTV. Olha só, em julho deste ano, o Instituto Nacional de Meteorologia e também o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles assinaram o alerta de emergência hídrica. Aliás, caso você não saiba, o Brasil, né, a crise hídrica não está longe de nós, muito pelo contrário. Né? Estamos mais próximos do que você imagina e tem várias questões para combater isso. Um ponto, o Massini, é a questão do uso irresponsável da água. Né? Usar água de qualquer maneira. E há construtoras e há empreendimentos que colocam a prática sustentável. Então, queria saber como é que está a prática sustentável, principalmente na questão da água, do uso da água nas obras. Como é que a SICOM vê esse alerta, vê essa questão e como é que ela pratica? Sim, veja só, o setor de construção civil ele é muito responsável pelo consumo de água, tanto quanto outros setores, né? A gente tem grandes setores que são maiores consumidores, consumem muita água, mas a construção civil também ela é muito responsável por isso. Então, hoje, o consumo de água em edificações, por exemplo, ocorrem desde o seu início de uma obra, do canteiro e tudo mais, seu desenvolvimento. Então, assim, o uso de água dentro de uma obra de construção, ela passa desde uma lava-roda, que você precisa lavar uma roda de um trator para ele não sujar uma rua, ou até para concretagem, testes de impermeabilização. Então, sempre a água vai ser muito utilizada e é muito utilizada no setor. Então, hoje, existem práticas que podem ser adotadas desde da execução da obra, mas principalmente depois da edificação pronta, porque uma coisa é você executar uma obra em 3 anos ou houve um consumo, outra coisa é você deixar uma edificação de pé que vai ficar a vida toda. Vai ficar 20 anos, com 30 anos, o resto da vida consumindo água. Então, se você não adotar uma política,
tecnologia sustentável para reuso de águas pluviais, também de captação de água de chuva, distribuição de água nas áreas comuns, entendeu? Então, todas essas tecnologias estão disponíveis, né? Existe essa possibilidade. Nosso empreendimento, em particular, não é uma obrigatoriedade de nenhum, nem do Estado, nem nada. A gente fez a questão de reaproveitamento de água de chuva obrigatório lá. Então, toda a água que é captada, a gente distribui nas áreas comuns, né? Muito bem. Olha, e esse assunto é importante porque a recuperação das nossas reservas hídricas, Sim. esse uso da água é fundamental, Sim. essencial, imprescindível para os nossos próximos dias. Não vou nem falar ano, para amanhã. Aliás, já era. Já é. Para ontem, na Sim. verdade. Então, por isso que esse assunto é sempre importante Sim, colocar aqui na pauta. Agora, Massini, fala um pouco da sua formação. Você não é arquiteto, não é engenheiro? Não. Eu sou advogado. É advogado. Sim, especialista no setor imobiliário. Hoje eu sou mestrando em gestão de cooperativas. Então, tem um longo caminho aí para conseguir esse mérito. E tenho atuado no setor, trabalhado fortemente nessa questão de cooperativismo, essa questão imobiliária, levado essa solução para não somente os nossos cooperados, mas apresentado isso também ao setor público, demonstrado que a gente pode regularizar muitas famílias se a gente trabalhar em conjunto, mostrar o cooperativismo como uma solução, não como um problema, não como uma deficiência, mas mostrar que ele é possível, ele é acessível e ele pode dar certo, entendeu? Então, esse trabalho tem levado muitas prefeituras, estudado muito sobre o tema, especializado nisso, para fortalecer o cooperativismo e a gente conseguir desenvolver um país mais colaborativo, com uma responsabilidade solidária muito maior. Quem sabe as nossas próximas gerações aí consigam ter o cooperativismo não como algo desconhecido, mas como algo essencial para todas as relações, né? Tanto relações de habitação, mas hoje é uma grande solução para todo o mercado, né? Para todos os setores. Muito bem. O que me chama a atenção, Massini, é que né, quando você disse que é advogado, né, pensando assim fazendo uma passagem rápida, secretários de habitação que eu já entrevistei, né, aqui nos municípios, são advogados. Né? Quando você falou que é advogado, me veio essa associação, Sim. Porque você fala em habitação, moradia, você já pensa no arquiteto, no engenheiro, mas a questão da lei, a questão jurídica, É muito importante. ela está muito acima. Acredito que é por isso, eu tenho essa experiência, né, de ter entrevistado secretários de habitação, é um advogado que está numa secretaria de habitação. Sim. Eu acredito que nesse Brasil gigantesco, é muito comum secretário de habitação ter a formação jurídica. Sim, muito comum. Porque combina muito. Sim. Então, já estamos caminhando para o final, infelizmente, né? Já estamos caminhando para o final. Por que você acha que tem essa associação que você faz da sua profissão a essa questão da habitação? É porque realmente colocar um processo de regularização fundiária, por exemplo, é muito difícil. Tem que ter muito conhecimento de lei. Não, na verdade, Qual que é a sua visão? Veja só, esse setor de habitação ele é multidisciplinar, né? Então você lida com diversos setores. Não adianta só você ter o conhecimento jurídico, porque você precisa de conhecimento técnico também. Tá. Então, para uma regularização fundiária, por exemplo, não adianta ser um advogado somente. Você precisa ser um advogado, mas também ter uma equipe geotécnica, um engenheiro de topografia, trabalhos técnicos ambientais que são desenvolvidos. Então, é muito comum porque tudo que norteia a habitação está baseado em leis, né? De fato, esse conhecimento jurídico é muito importante. Mais do que isso também, a habitação é uma grande questão nas prefeituras, em razão de participação assim, do próprio Ministério Público também em pedir soluções para as prefeituras, né? Então, tem assim, grande impasse assim, de medidas judiciais que precisam ser atendidas, legislações que precisam ser atendidas, mas veja, assim, em Guarulhos a gente teve, hoje o nosso secretário ele tem essa formação jurídica, mas o nosso secretário anterior, ele inclusive foi o mentor da lei da RIURB, que é a regularização fundiária. Então, Guarulhos também muito bem apoiado, assim. Acredito que as outras secretarias também, conheço também muitos secretários.
mas realmente, se fizer um censo assim, você tem Tem muitos muito advogados, secretário, muitos advogados que atuam nesse setor. como secretários Sim. de habitação. Ô Massini, já estamos terminando aqui o programa. Como eu faço com todos os convidados, fique à vontade, fale o que você quiser. Eu falo que é o momento mais republicano, mais diplomático aqui desse Sim. programa. Nossa câmera 17 é toda sua. Fale o que você quiser, fale da cooperativa, enfim. Sim. Liberdade total. Tá bom, muito obrigado pela participação. Queria convidar a todos a conhecer o cooperativismo habitacional, conhecer a cooperativa Sicom. Visite as nossas redes sociais, conheça o nosso site. Nós estamos disponíveis para te atender, para explicar melhor do cooperativismo, trabalhar para que você tenha acesso à sua moradia de maneira facilitada e tenha qualidade de vida para você e toda a sua família, né? Quero mandar um abraço também para todos os meus professores lá do mestrando, da PUC. Legal. Meus colegas mestrandos também, um grande abraço. A Dani também, secretária, obrigado por toda a ajuda aí. Um grande abraço para todos aí. Ô Massini, é a PUC de São Paulo? Não, é Paraná. Paraná? Paraná, porque Paraná, assim, Um abraço ao Paraná. PUC Paraná. O cooperativismo no Paraná é muito forte. Ah, é? Muito forte. Não habitacional, mas o agronegócio, os de crédito, as de saúde, Opa. muito forte. Entendeu? Hoje a gente tem alunos de todo o país, mas principalmente Londrina, aquela região toda lá, tá cheio de alunos. É bom que eu aprenda um pouco de todo Que o bacana, setor, né? que bacana. Conheço muita Um gente. abraço, deixa eu reforçar esse abraço aqui então ao PUC Paraná. Parabéns. Sim. Obrigado, professores, meus colegas. E um grande abraço. Legal. Presidente da Sicom, Cooperativa Habitacional, Carlos Massini, muito obrigado. Obrigado, Fábio, Espero que pela tenha participação. gostado aqui Sim. do bate-papo. Espero vir mais vezes aí, trazer mais soluções. Você está convidado. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado. Aquele abraço, até a próxima. Valeu.